Olá, paz de Cristo. Eu me chamo Tiago Rodrigues e eu faço parte do blog Encorajamento. E hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista do quadro que é o Dons a Serviço do Reino. Hoje o nosso tema será evangelismo e nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida irmã Priscila Carvalho. Irmã Priscila Carvalho, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade. Eu espero muito que essas experiências, tudo que a irmã já viveu ao longo da caminhada, algumas coisas que eu já tenho ciência, algumas coisas que a irmã estava me falando aí, 25 anos, né, irmã? Muito tempo de evangelho. Tudo isso contribua para você que talvez esteja querendo se envolver na obra, esteja querendo se envolver no reino de Deus e talvez não saiba como, talvez o evangelismo seja a sua área. Então, a gente aqui vai abordar vários temas, hoje evangelismo, e eu creio que vai edificar a sua vida. Irmã Priscila, a senhora pode ficar à vontade para se apresentar e para dizer, né, o que define a irmã Priscila. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Senhor por estar aqui, nesse dia tão especial, por essa oportunidade de falar de Jesus, né, Thiago? A intenção aqui é anunciar o reino, é falar daquele Cristo que um dia nos resgatou lá atrás. Como você mesmo tinha falado, 25 anos, eu até falei, meu Deus, 25 anos. Para aqueles que ainda não passaram por esse processo, né, de conhecer o Senhor, não é, a nossa vida com Cristo não é baseada nesse tempo de 25 anos, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Na verdade, a gente está sempre aprendendo. O conhecer o Senhor é todos os dias. Não é baseado em anos, nem em meses. É baseado naquele relacionamento que você quer ter com Cristo. Mas eu glorifico ao Senhor, porque há 25 anos atrás Ele me escolheu e eu tomei a maior decisão da minha vida e a melhor, que é ter Jesus no meu coração e na minha vida. E o principal motivo de eu estar aqui é esse, né? Quando você me perguntou quem é a Priscila é alguém que foi resgatada pelo Senhor e alguém que ama falar de Jesus. É alguém que tem prazer em falar de Cristo, que é apaixonada por vidas. Muito apaixonada por vidas. Fico até emocionada de falar, porque é mais forte do que eu. Quando você descobre o teu chamado, quando você descobre por que o Senhor te escolheu, o que Ele tem na tua vida, você vai realmente diminuir para que Jesus cresça e fale através da tua vida. Você é só um instrumento, porque quem vai operar, quem faz é Ele, né, Thiago? Amém. Então, a irmã se define como alguém que é apaixonada por vidas, alguém que é apaixonada por almas, né? Que legal, que interessante. A irmã mora hoje em São Paulo, é isso? Isso, eu sou carioca, né? Nasci no Rio, aí em Bangu, terra quente. E agora eu estou aqui em São Paulo, meu esposo é militar, então a gente que é casado com militar, a gente tem essa situação de ir para um lugar, ir para outro, né? Ir para outro estado. Então, eu já passei por vários estados, já morei até na fronteira com a Bolívia, e hoje eu morei num lugar chamado Guajará-Mirim, lá em Rondônia. E hoje eu estou aqui em São Paulo, eu cheguei aqui esse ano, tem, né, pouco tempo que eu estou aqui, vim por um propósito. Primeiro foi cuidar da minha saúde, o Senhor me trouxe para esse lugar e não imaginava que hoje eu iria estar morando aqui. Minha filha estuda no colégio militar, eu sou casada, tenho uma filha, uma princesa linda, que é a Radassa, que tem 12 anos, e estamos aqui, conhecendo essa cidade Glória a maravilhosa Deus. e a serviço do reino também, né, nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Irmã Priscila, a gente quer saber há quanto tempo a irmã teve o seu encontro com Deus e como é que a irmã resumiria a caminhada com Cristo da conversão até agora, né? Eu imagino que 25 anos não são 25 minutos, não são 25 horas, não são 25 dias, são 25 anos. Então, eu imagino que a irmã tem muito a compartilhar aí. Como é que a senhora resumiria essa caminhada com Cristo desde a conversão, desde o seu encontro com Deus, né? Há quanto tempo a irmã já falou, né? 25, mas como é que a irmã resumiria isso aí? Então, Thiago, eu resumiria assim, eu acho que a palavra do Senhor diz, né, quando Deus fala lá para Josué, ser forte e corajoso, não temas, que eu estou Uau. contigo. Então, é isso. Se a gente não tiver
essa força em Deus, ter essa coragem em Cristo, a gente não consegue, né? Porque o Evangelho de Cristo, imagina eu, 25 anos atrás, realmente é muita experiência. Mas de todas as experiências que eu já passei, chegar até aqui é ter a certeza de quem Cristo é na minha vida. Sabe? É continuar crendo, é continuar confiando, que a gente pode passar por lutas, podemos sim. Mas ele diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então não é uma coisa, não, em todas, né? E a nossa força vem dele. Então, assim, foram muitos momentos que eu vivi, né? Desde os meus 13 anos ali, que eu aceitei Jesus, disse sim para Cristo. Eu lembro que, porque eu falei de ser forte e corajoso? Porque eu tinha 13 anos, a minha mãe estava em depressão, e aí eu recebi a visita de uma missionária. E ela foi levar a palavra de Deus para minha mãe. E ali ela nos convidou para estar na casa dela. E quando eu fui nesse culto na casa dela, eu comecei a frequentar ali, eu aceitei Jesus. E eu tive o meu primeiro desafio, Thiago, logo no início da caminhada. Por quê? Minha pressão sempre foi baixa. E aí, naquele momento ali de escola, né, era muito quente, Bangu é um lugar muito quente, e eu tinha umas crises assim, de pressão cair, né? E aí eu falei, mãe, a senhora precisa me levar no médico. Por que disso, né? Uma vez eu cheguei a desmaiar dentro do Mercadão de Madureira, olha aí, olha isso. No meio daquele tumulto, minha pressão caiu. E aí minha mãe me levou no médico. E aí, quando minha mãe me levou no médico, no hospital aí em Realengo, o médico falou para minha mãe assim, vamos fazer um teste, coloca aqueles fiozinhos, eu esqueci o nome do exame. Acho que é encefalograma, acho que é encefalograma. É o que você coloca uns fiozinhos e ali vê a parte neurológica. E aí eu cheguei naquele consultório, não tinha dado nada para honra e glória do Senhor. Mas o médico falou para mim assim, o neurologista falou assim, olha, mãe, ela vai ter que tomar um remédio, né? E eu falei assim, remédio? Mas se meu exame não deu nada? Falei, não, mas é para ela se acalmar, talvez isso seja muito estresse. Olha, eu era uma criança de 13 anos, né? 13 para 14 anos. E aí ele passou para mim um remédio tarja preta, Rivotril. E minha mãe, né, assim, foi na farmácia e comprou aquele remédio. Tiago, ela chegou com aquele remédio para eu tomar. Eu olhei para aquela medicação e eu falei, não, eu não aceito isso para minha vida. Eu falei, não, em nome de eu não aceito isso. Peguei aquela medicação, era líquido. Abri o vidro, joguei todo no vaso e dei descarga. E não tomei. Então, assim, ali eu falei, meu Deus, eu estava até lembrando disso há pouco tempo, que eu era uma menina. Mas eu usei a fé daquele Jesus que foi me apresentado. Né? Então, foi assim, eu acho que o primeiro momento ali que eu posso lembrar do início da minha caminhada com Cristo foi isso. E aí E ao depois tem decorrer, Mas a perseverança, a fé naquele Cristo que foi me apresentado. amém. Glória a Deus. E ao decorrer da caminhada, você vai percebendo, né, que as experiências que a gente tem no início, elas são para nos fortalecer ainda mais durante a caminhada, né? Por exemplo, uma fé que você, num primeiro contato com Deus, já começou a despertar, essa fé, ela seria colocada mais à prova ao decorrer da caminhada, né? Porque sempre somos colocados, né? A nossa fé sempre é colocada à prova. E aí eu queria perguntar para a irmã, né? Em que momento da vida você percebeu que deveria aproveitar cada oportunidade para pregar a palavra de Deus? Então, são muitas histórias, né? Mas eu sempre fui muito falante, sabe, Thiago? Sempre gostei muito de falar. Desde criança, participava das coisas da escola. Eu fui a orar, eu com 10 anos, já fazia 11, estava terminando o meu primário. Eu fui a oradora da minha sala, né? Da escola, na verdade, da quarta série. E aí a gente começa a identificar como que é o nosso chamado de acordo com a nossa personalidade, né? Ali eu creio que o senhor já tinha planos de eu anunciar a palavra, de eu falar. E aí, né, ali fui para o ginásio, falava um pouquinho de Jesus, mas quando eu completei os meus 18 anos, eu estava indo trabalhar e o Senhor me deu um sonho. Eu dei uma cochilada no ônibus, eu ia de ônibus para o trabalho, dei uma cochilada e ali o Senhor me revelou uma carta. Você acredita nisso? E o título da mensagem era assim: como vai sua vida? Talvez você esteja cansado, desanimado, achando que Deus abandonou você.
mas eu quero que saiba que tu precisa suportar até o fim, porque só no final tu receberás a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. E assim, eu lembro de alguns trechos, né? Mas foi algo assim, que eu cheguei no trabalho, eu falei, bom dia, bom dia, bom dia, corri para a caneta e comecei a escrever aquela cartinha. E aí eu comecei a imprimir aquela carta, eu andava com aquela carta dentro da minha bolsa, você acredita nisso? E todas as pessoas que eu sentia no coração, era cobrador, era motorista, era passageiro, eu entregava aquela carta. Aí ali eu comecei a descobrir que era isso que o Senhor queria de mim, anunciar o reino dele de uma forma assim especial, através do escrito, né? Muitas das vezes através da forma de falar, e muitas pessoas falavam quando recebia, era uma cartinha toda arrumadinha, assim, que eu fiz naquela época, muitos anos atrás, e a pessoa recebia aquilo com tanto carinho, e até hoje eu distribuo essa carta, Tiago, você acredita nisso? Glória a Deus. Algo que Deus revelou, né? Foi uma revelação do Senhor, e eu nunca tive a experiência de ninguém jogar essa cartinha fora. Todas as pessoas que eu entrego, a pessoa recebe. Até hoje, atualmente, né, das coisas que eu tenho passado, eu carrego ela, entrego, diminui um pouquinho, porque eu acabei fazendo um kitzinho, né, da época da pandemia, e entrego. Vou nos hospitais, entrego, sabe? Então, assim, é algo que me Legal. acompanha lá, desde lá de trás. Muito bacana. Às vezes são pequenos gestos, né? São gestos É. simples que a gente, às vezes, acredita. A gente não coloca fé, né? Eu acho que a palavra-chave tem sido essa, né? Fé. A gente não coloca, às vezes, fé de que Deus pode fazer coisas grandiosas em gestos simples, né? Em coisas simples que fazemos, né? Muito legal, muito interessante. E é interessante saber que Deus ele sempre foi revelando isso para a irmã, né? De que a senhora tinha um chamado e que o seu chamado era falar, era pregar o evangelho, era abrir a boca, era falar para as pessoas desse amor de Cristo, né? E como uma pessoa ciente sempre do seu propósito, sempre daquilo que Deus estava colocando no seu coração, era semear a palavra de Deus, o que a senhora diria, o que a irmã diria para pessoas comuns, né, que vivem algumas experiências como essa que a irmã relatou, mas não sabem ou não têm, às vezes, uma estratégia de Deus para trazer para as pessoas, para falar para as pessoas no seu dia a dia. O que, que a irmã diria para essas pessoas? Então, eu diria assim, que o primeiro passo é você orar ao Senhor, se colocar a serviço. Sabe, Senhor, eis-me aqui. Porque o ide do Senhor é para todos, né, Tiago? O Senhor fala, ide para todo mundo e pregar o evangelho a todos, a toda criatura. E agora o desenvolver, né, a estratégia de como seria, é colocar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho desejo de servir, eu tenho desejo de fazer aquilo que o Senhor quer, mas não sei como, Senhor. Me dá a tua estratégia. Porque quando a gente coloca isso diante do Senhor, Ele revela, Tiago. Ele revela a nós. Ele abre as portas, ele te dá o direcionamento. O mais importante é você se colocar à disposição, sabe? Se colocar ali na total dependência do Senhor. Porque nunca vai ser nós, é Ele. O propósito maior é Ele, sabe? É para o reino dele, é para a glória dele, é por querer dele. Eu acho que é bem assim, né? Não sei se eu consegui te responder dessa. Com certeza, porque, na verdade, muitas vezes nós não temos estratégia. Nós não temos estratégia nenhuma. Mas, na verdade, a gente às vezes já está comunicando a verdade do Evangelho, a gente já está falando do amor de Deus, né, sem ter estratégia. E aí poucas pessoas entendem que a melhor estratégia é você se relacionar, é você criar vínculos com as pessoas. Porque a partir do momento que você cria relacionamentos e vínculos com as pessoas começam a te observar, começam a ver o teu exemplo de vida, ver a tua fé, a tua perseverança em meio a situações do dia a dia, né? Então, é um pouco do que a irmã já está falando para nós, né? Apresenta para Deus a sua vida e diz, eis-me aqui, porque o mais o Senhor fará. É como a gente lê na palavra, né? Quem convence é o Espírito, não é as nossas palavras, não é a nossa retórica, né, irmã Priscila? Lembrar, sim, né? Irmã Lembrar Priscila,
lembrar, Tiago, Pode falar. como eu fui alcançado, de que forma o evangelho chegou até a minha vida. Verdade. E cada um tem a forma, tem a forma, a memória de como o evangelho de Cristo foi anunciado até você. Às vezes pode ter sido num ônibus, às vezes pode ter sido num ambiente de amigos, às vezes você passando por uma igreja, né? Como que esse evangelho tão maravilhoso chegou à minha vida? E aí você quer contribuir. E às vezes a forma que ela chegou, que ele chegou até você, e aquilo te tocou de uma forma tão profunda que te marcou e te fez tomar a decisão de seguir a caminhada com Cristo, pode ser a mesma estratégia que Deus vai te usar para alcançar outros. Eu costumo dizer assim, que nós somos usados de acordo com aquilo que Deus nos usa, na verdade, o Senhor nos usa de acordo com a nossa personalidade. O Senhor, ele sabe como nos alcançar. Talvez o evangelho que vai alcançar você, a estratégia que vai tocar no teu coração vai ser diferente da minha. Aí entram os dons, né? Entra a linguagem do amor. Cada um de nós tem a sua linguagem de amor diferente. Mas o amor de Cristo, o sacrifício é o mesmo para todos. Ele morreu, né? Em favor de todos. Então, assim, aquilo ali que marcou a tua vida, como ele chegou até você, eu acredito que é a forma que você vai querer devolver a ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Priscila, talvez essa informação seja importante para quem está nos assistindo, né? E aí já é a próxima pergunta. A irmã fez algum curso, né, que talvez aprimorasse esse dom do evangelismo, essa capacitação de evangelizar? E aí eu queria também, dentro dessa pergunta, já fazer uma outra pergunta. Quais são os critérios que a irmã usa para fazer para executar, né? Na verdade, obedecer ao ID, né? Então, o curso, eu digo que o curso, eu fiz sim, Thiago, eu fiz um curso, mas já foi bem agora, né? Tem pouco tempo que eu fiz, na verdade foi ano passado. Mas como eu aprendi a abordar foi através da minha avó. Foi essa pessoa, eu digo que é uma avó do coração, né? Que foi uma missionária, hoje ela tem 85 anos. Mas foi através da vida dela, porque assim que ela me ganhou, essa mesma missionária que visitou a minha mãe, que eu contei lá no início, ela me carregava para fazer o evangelismo. Ela trabalhou muito tempo com capelania, com evangelismo, e eu era uma adolescente e ela, vamos comigo, minha filha, me colocava debaixo das asas dela e eu ia embora. E ali eu vi a forma como ela abordava as pessoas nos lares, porque foi assim que foi alcançado na minha casa. E aí eu falei assim, eu quero ser assim. E eu comecei a descobrir que aquele amor que me alcançou, a forma que ela tratava a minha vida, que ela me conhecia, era o mesmo amor que eu tinha pelas outras vidas. E aí eu comecei, né, falando de Jesus, mas aí no ano passado, eu nunca tinha feito um curso de capelania, nunca. E aí ano passado eu fiz esse curso de capelania remota, que foi um curso que eu fiz online, né, foi 4 encontros online, e que eu também tive uma experiência muito boa, porque foi real ali. Tinha cursos assim, a gente dividia em grupos. Ah, eu vou até contar essa experiência, Thiago. Porque assim, a gente dividia em grupos, e eu lembro que nessa capelania, né, tinham pessoas de várias denominações, várias denominações. E eu caí num grupo, né, nós éramos um grupo de 6 pessoas. Como eu te falei, era uma capelania remota, né? A professora ensinava a gente. E ela deu um desafio. Um era o acolhedor e o outro era o acolhido. E a gente tinha que sortear ali na hora quem queria. E eu quis ser o acolhedor. E a pessoa contou a sua experiência real, sabe? Não deu para ensaiar nada, assim. Ela tinha perdido uma criança e ela estava muito ferida. E não, desculpa. Ela foi, eu fui o acolhedor, isso mesmo. E na hora, assim, ela falando, chorando muito. E uma moça estava nos observando. E tinha um observador, né? Ele tinha que avaliar como estava sendo aquela abordagem. E ali na hora, Deus usou assim de forma tremenda, não foi nada ensaiado. Porque ela falou que às vezes na capelania, ou até mesmo na questão de você acolher alguém,
Não dá para você ensaiar. Cada pessoa tem a sua história de vida. E muitas das vezes a capelania ela te ensina muito isso. A pessoa está num hospital, principalmente a parte do hospital. Você vai dizer no hospital, tá tudo bem com você? A pessoa está ali, para ela não tá tudo bem. Ela está no meio de um desafio muito grande. Isso eu aprendi na capelania. Que você nunca deve perguntar para uma pessoa que está no hospital se está tudo bem. Porque ela vai, né, descarregar para você. Mas aí foram uma estratégia. Deus, assim, Deus fez algo tão lindo naquela vida. Nós oramos, ela entendeu, né? Porque é como o Senhor fala, né? No mundo a gente vai passar por aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci. Então, o segredo da capelania, o segredo de você acolher ali aquela pessoa é você levar para ela um abraço que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Só Ele pode dar. Só o Senhor pode tratar. E eu acho que o caminho é esse, sabe? É você se colocar a serviço do reino. Tem até eu vou compartilhar só uma palavrinha aqui, que eu achei muito lindo, que eu aprendi na capelania. Eu falei assim, ó, capelania se resume em 3 E. Olha isso. 3 Es. O E do escutar, esperança, escutar, esperançar e entregar. Como assim? Escutar. Escutar a voz do Espírito Santo. Esperançar a palavra de Cristo. Esperança para nós. E entregar é o que? A oração, a entrega. Isso foi algo que me marcou quando eu fiz esse curso de capelania, porque eu não sabia disso. Né? Eu estava ali a serviço do reino, mas a capelania remota me fez aprender isso aí e aplicar isso. Né? Saber escutar o que a pessoa está falando, passar aquela esperança para ela, não em você, que a esperança está em Cristo, e depois entregar o quê? Aquilo que ela está precisando. Você perguntar, minha irmã, qual é o teu motivo de oração? Vamos orar? Vamos entregar esse fardo para o Senhor? É isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu achei legal que é uma mescla de experiências que a irmã foi coletando, de conhecimentos que a irmã foi coletando. Eu achei interessante que a sua avó, né, que era missionária, é isso? Sua avó que era Missionário. missionária, então você teve contato com a missionária, você fez cursos online, você buscou em experiências também na prática, e tudo isso vai formando ali a sua forma de fazer o evangelismo, a sua forma de cumprir o ID, a sua forma de filtrar aquilo que você tem que fazer. Legal, muito interessante. Isso é legal porque as pessoas muitas vezes não sabem como fazer, às vezes acham que é apenas fazer um curso e pronto, já sou um evangelista de Deus, né? E não é só isso, são várias, né? São várias etapas, são várias coisas que contribuem para formar ali um material humano, né? Que não é um material físico, é um material humano e espiritual também, né? Importante. Irmã Priscila, a gente sabe, né, que a Bíblia diz que existem uma diversidade de dons no meio do corpo, no meio da igreja, porém o ID, né, ele é, como a irmã mesmo já colocou aqui para nós no início da entrevista, o ID, ele é um mandamento para todos, né? Ele é uma proclamação que Jesus Cristo fez para os 12, mas que se estende a toda a igreja. Né? É algo que nós devemos fazer uns aos outros, né? E o que a irmã diria a pessoas que exercem algumas funções, né, diversas na obra de Deus, mas acham que por serem muito atarefadas com aquelas funções, e aí são variadas, né? Músicos, tem os músicos com a música, tem os zeladores com a zeladoria da igreja, tem, às vezes, os diáconos, que é somente o serviço dentro de uma igreja local, né? Como é que essa irmã, o que a irmã diria para essas pessoas que estão ocupadas com essas funções, que também são para o reino, não tem desmérito nisso, são obras importantíssimas para o reino, mas que acham que não precisam pregar a palavra de Deus aos sedentos, né? Ou seja, as ocupações ministeriais dos seus dons muitas vezes tiram essa responsabilidade de pregar
o evangelho aos sedentos. O que a irmã diria para essas pessoas que se ocuparam muito com obras por causa dos seus dons e deixam de fazer o ID, né? Deixam de pregar o evangelho, deixam de anunciar o evangelho? Eu acho que a gente, assim, Thiago, a gente tem que rever isso também, né? Porque às vezes tem a diferença ali de. Me fez lembrar, sabe o que, Thiago? Marta e Maria. Exatamente. Né? Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir a voz de Deus. Né? E Marta estava preocupada em servir as coisas ali, de se preocupar com o serviço, né? E não de acolher aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor quer nos dar, ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente, não desmerecendo que nada disso, né? Mas foram funções diferentes uma da outra, né? E quando o Senhor fala, Marta, Marta, por que te preocupas tanto? Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a voz do Senhor. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor e a gente quer obedecer, né? A gente quer obedecer isso. Se existe um mandamento do Senhor que ele diz para você isso, né? De você pregar, de você falar, eu acredito que é assim. E você é um filho obediente, você quer agradar o seu pai, o momento oportuno que você está ali naquela ocasião, porque às vezes o Senhor te coloca em lugares que é a oportunidade para você falar. E muitas das vezes às vezes por timidez, ou às vezes por omissão, você deixa passar aquela oportunidade. E depois você fala, né? Meu Deus, por que eu não anunciei? Por que eu não falei? Né? Por que, Senhor? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele te faz lembrar daquilo ali e você começa a observar, não, peraí, Senhor, me dá a tua estratégia. Eu quero a melhor parte, que é te servir. Né? Eu quero isso, eu estou a serviço teu, Senhor. E quando a gente está a serviço do reino, é claro que existe a habilidade, né, Tiago? Existe uma diferença, né? Quando você tem uma habilidade, às vezes você tem um talento, mas você não tem uma habilidade, né? Você aí gera também o dom, né? E quando você tem o dom daquilo que Deus te dá, é acima do teu querer. É mais forte, né? É mais forte. E aí gera também a questão da obediência, que você não vai deixar passar oportunidades. E você vai se aprimorar naquilo, né? Porque, não, porque eu sou um diácono. Minha função é só de diaconato. Eu quero servir ao diaconato. Mas aí você tem que se perguntar, será que eu estou sendo como Marta? Eu estou tão preocupada em exercer a minha função, que eu fui, né, ali escolhida para estar na casa de Deus só fazendo aquilo. Será que eu estou agradando aos homens? O meu compromisso maior é com os homens? Ou não? Eu também quero fazer aquilo que o Senhor me chamou, que é maior do que o meu eu. É aquilo que o Senhor quer de mim. Né? É lembrar, aí eu volto naquela tecla, como que o amor de Cristo me alcançou. Como que chegou até a mim? Eu acho que quando a gente lembra isso, do Evangelho de Cristo que te alcançou, você quer fazer o mesmo por outras vidas. Aí você sai da função do eu, né, assim, do serviço da casa para o serviço do reino. Além, é como se você ultrapassasse as portas da igreja. Você sai daquela atmosfera da igreja e faz o teu serviço para o reino de Deus, que é acima das quatro paredes ali. É isso. Eu acho interessante que realmente a gente acaba tirando, né, o que é importante do seu lugar de importância, porque até mesmo os dons, né, como a irmã está falando, eles têm que cooperar para que a gente pregue o evangelho, né? Porque quando a gente lê a carta aos Efésios, o que Paulo fala é que Deus deu alguns para apóstolos, outros para mestres, para pastores, mas tudo isso tinha um propósito, para apresentar a igreja madura. E a gente só tem uma forma de apresentar a igreja madura: indo, pregando o evangelho, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É só essa forma. Então, se aquilo que eu tenho como dom não está cooperando para isso, então não adianta nem eu estar exercendo esse dom,
Não adianta eu ser um apóstolo, não adianta eu ser um pastor, não adianta eu ser um músico, não adianta eu ser um mestre, se isso não está cooperando para a edificação da igreja, se isso não está cooperando para o crescimento, para a maturidade da igreja, né? E é bem como a irmã falou, é saber ouvir a voz de Deus, é escolher a melhor parte. A melhor parte é obedecer ao Senhor, é estar aos pés dele, recebendo a direção diretamente do mestre, né? Glória a Amém. Deus. Irmã Priscila, essa pergunta aqui foi traga, né, pela Juliana. A Juliana conhece a irmã há mais tempo, e aí ela trouxe alguns fatos aqui para a gente, né? Eu creio que a irmã leu aí também, que diz assim: na sua infância e adolescência, você viveu alguns processos emocionais muito difíceis, né, com seu pai, mas ao se encontrar com Jesus, você liberou perdão e cuidou dele até o fim, como se ele não tivesse, ou como se ele não tivesse te devendo nada, né? Como se ele não devesse nada, irmã. E aí a pergunta que a gente faz é: o que você diria hoje para as pessoas que talvez não consigam se libertar dessas mágoas, né? E acabam guardando ali raízes de amarguras muito profundas mesmo, né? De seus pais, muitas vezes até mesmo depois da partida deles, né? Não conseguem liberar aquele perdão. Então, isso aí é um trabalhar do Senhor, né, Tiago? Meu pai foi uma pessoa, como a Jo mesmo falou, tive muitos traumas no início, mas ele foi um pai terreno, que fez da forma que ele sabia, sabe? Uma das coisas primeiro o Espírito Santo de Deus tratou muito isso no meu coração, a questão de liberar o perdão, é porque era o que ele tinha. Às vezes a gente cobra muito de uma outra pessoa a forma que ela tem que reagir com a gente, da forma que a gente quer, como a gente quer, e a gente esquece de pensar como que foi a vida daquela pessoa. Uau. Porque, às vezes, é como uma vez eu ouvi, né? Pessoas feridas, elas ferem. E fere mesmo. Às vezes não sabe, às vezes ela passou por um trauma tão grande na infância, ela não consegue dar amor. E às vezes ela quer demonstrar o amor, mas é o jeito dela. Ela não teve aquilo. Então, como é que você vai dar aquilo que você não tem? Mas aí a gente olha para o Senhor, ele diz que ainda que o teu pai te abandone, a tua mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar. E isso Glória a é para Deus. quem tem Cristo no teu coração, é para quem tem Cristo. Sabe? Se a gente olhar, Senhor, meu pai foi falho, sim, mas hoje eu sou órfão de pai, né? Meu pai partiu para a glória do Senhor, mas assim, eu sempre, meu pai era paraibano, então assim, uma pessoa, né, mais difícil. Tive alguns traumas assim por meu pai beber muito, meu pai era alcoólatra. E quando eu aceitei Jesus, ele falou assim: vocês vão para a igreja? Ah, vocês vão entrar pela igreja e eu saio por aquelas portas. Que eu não vou ter mulher crente e nem filha crente, porque eu e minha mãe nos batizamos juntos, Thiago. Foi muito lindo, o nosso batismo foi juntas ali, aceitamos Jesus juntos e nos batizamos juntas. E aí ele falou: vocês escolhem, ou vocês vão ser crentes ou eu fico dentro de casa. E aí minha mãe, muito sábia, falou assim: não, eu escolho os dois. E levou um tempinho, né, para meu pai aceitar Jesus. E graças a Deus que a gente nunca desistiu dele. Eu e minha mãe sempre oramos pela vida dele, clamamos pela vida dele. Meu pai adoeceu, eu cuidei dele até o fim. E eu amo meu pai. Eu digo que o amor nunca, né, nunca vai acabar. E eu descobri também esse amor em Cristo. Que hoje eu posso dizer, mesmo meu pai não estando aqui, o Senhor permanece comigo. Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande com a paternidade, porque ela não teve, às vezes, essa paternidade terrena, né? Teve muitos traumas. Mas quando a gente tem Cristo na nossa vida, Jesus, ele cuida dessas feridas. E às vezes, como você me perguntou, mas e se seu pai já foi, você não conseguiu tratar isso antes? Você pode colocar isso para o Senhor. Porque, Tiago, quem nos acusa é Satanás. Aquela voz opressora que diz que você não é digno, que você fez isso, você fez aquilo. Quando você está em Cristo, o Senhor diz: as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem perdoa é Cristo. Quem trata do teu coração é o Senhor. Então você não pode carregar essa acusação, até porque talvez se você não, naquele momento ali que seu pai causou tanto trauma para a tua vida, você não tinha o conhecimento que você tem hoje em Deus. E Deus fala que ele não leva em conta a nossa ignorância.
Ele não vai levar em conta isso. Então, tira esse peso, né? Que às vezes a pessoa carrega e vai carregar aquilo pela vida toda. Ah, eu não sou digna, eu fiz isso com meu pai. Meu irmão, acabou isso. Você agora tem Jesus na tua vida. Entrega o fardo para ele e sinta-se perdoada. Porque o Senhor, ele está livre para nos perdoar todos os dias. Todos os dias o Senhor nos perdoa. A gente é pó, né, Tiago? A gente erra tanto. Nós estamos em busca de santidade todos os dias. É como o apóstolo Paulo fala, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? Amém. Você não quer e às vezes você acaba cometendo. Então, livre. A palavra do Senhor diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. Se Cristo te libertar verdadeiramente, tu sois livre. Nós somos livres nele. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. E eu imagino que essa experiência, né, essa história de vida, na verdade, que não é só uma experiência, mas uma história de vida, né, ela também tenha servido para pregar a palavra, né? Como é que foi isso, né, ao longo dos anos? Como é que essa experiência auxiliou na pregação da palavra para pessoas, né, que talvez passam pela mesma situação, ou até mesmo para ímpios, né, que não acreditam em Deus, e até no aconselhamento, como é que foi? Dessa questão da paternidade. Sim, essa experiência. Então, é falar verdadeiramente do amor do Senhor, sabe? É como uma coisa que eu costumo dizer muito, Thiago. Deus, ele é educado. Deus, ele não entra no teu coração, ele não vai entrar na tua vida se você não abrir a porta para ele. Sabe? Ele tá, eis que estou à porta, ó, bato. Aquele que abre, eu entro. E quando Jesus entra, ele muda o cenário da tua história. Ele muda o cenário da tua vida. Quando você declara que Ele é o Senhor da tua vida, que você escolhe, Senhor, eu quero essa experiência, eu quero ser livre, Senhor, eu quero tirar todo o peso da acusação, eu quero saber. E muitas vezes eu chego até a desafiar, sabe? Se verdadeiramente o Senhor existe, Senhor, fala comigo. Se o que a irmã está falando aí, eu quero ter essa experiência também. Porque o Senhor, Ele amou, Ele deu ao mundo, né? Aquele que Ele mais amava. Sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é o querer do Senhor que a gente sofra, que a gente venha perecer. Jesus não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha uma vida eterna com Ele, ser cuidada por Ele, ser amado por Ele, sabe? Deixar Ele ter... uma vez eu ouvi algo que marcou muito a minha vida. Quando a gente tem uma identidade, aparece lá, filiação. Não é? Filiação na nossa identidade. Quem é? Você sempre vai ter um pai ali ou uma mãe, né? Você vai ser. Filiação. Só que quando a gente passa a ter Jesus, quem é? Nós somos a nossa filiação vem de quem? Vem do Senhor. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso pai. Então a Aleluia. nossa identidade está nele. Sabe? É além dessa terra, eu sou filho de Deus. E detalhe, que não é um filho qualquer, porque o Senhor nos chama de filhos amados. Olha que privilégio ser amado pelo Senhor. Quem não quer ter esse cuidado, né, Tiago? Quem não quer ter Glória a esse Deus. amor, amado de filho amado? Às vezes o pai, né, te tratou de uma forma que você fala, eu não mereço. Por que meu pai me atingiu dessa forma? Porque eu fui tratado dessa forma. Calma, querido. Você tem um pai celestial que cuida de você, que quer te pegar no colo, que quer limpar tuas feridas, que quer caminhar contigo lado a lado, que te dá um novo nome. Até o nosso nome ele troca, né? Ele troca até o nosso nome. Então é maravilhoso demais, sabe? Ter Glória a esse pai Deus. que não nos deixa órfãos. Ele diz que Glória ele a é o Deus. filho da viúva e pai do órfão. Meu irmão, se tu perdeu o pai, se você perdeu minha irmã, sua mãe, Jesus fala que ele é o pai dos órfãos. Você nunca vai ser órfão, porque você tem um pai celestial que cuida de você.
Amém? Amém, amém, glória a Deus. Legal. Irmã Priscila, uma das experiências mais recentes que a irmã teve, né, foi na área da saúde, né? A irmã até estava relatando para mim que por esse motivo, né, teve que se deslocar para São Paulo. Esse foi um dos motivos, né? Tô errado? Não, é isso mesmo. Isso mesmo, né? Eu vim tratamento aqui em São Então compartilha conosco aí como é que foi esse processo e de que forma a senhora se manteve firme sem murmurar nem desanimar na fé. Paulo. Tiago, é uma experiência muito grande. Vou até mostrar umas fotinhas aqui que eu tenho. Isso. Então, interessante porque você falou de paternidade, né? E eu vivi primeiro essa experiência na área da saúde com meu pai, né? Meu pai, ele adoeceu, eu morava em Resende, e aí meu pai morava no Rio de Janeiro, eu trouxe meu pai para Resende para cuidar dele. Meu pai tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão. E aí eu comecei, né? Trouxe meu pai. Tinha dia, Thiago, que eu fazia 12 viagens com meu pai. Levava meu pai para o hospital, e, enfim, aquela série de viagem, de tratamento. E quando terminou o tratamento do meu pai, né? Assim, lá, isso foi em 2018, agosto, por aí. Em novembro, descobri que eu estava com câncer. E foi muito difícil, porque, assim, eu me envolvi muito com meu pai, né? Igual eu falei, eu cuidei do meu pai ali. E eu não imaginava que depois eu iria passar por isso. Primeiro eu fui a cuidadora e depois eu me tornei paciente. E meu pai, na época, também sentiu muita, né, assim, se sentiu culpado, ele achava que eu tinha ficado doente por conta do meu pai. Mas não, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí foi difícil o diagnóstico. E aí eu comecei a vir para São Paulo para fazer o tratamento, né? Eu fiz mastectomia total. Foram muitas cirurgias, foram 20 quimioterapias. Eu fiz mastectomia total, fiz oforectomia, eu fiz a. Tirei os linfonodos, 14 de um lado, 4 do outro. Enfim, milagre do Senhor. Mas no meio disso tudo, quando eu descobri o diagnóstico, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não vou ter estrutura para isso. Como que eu vou lidar? Eu já estava muito ferida pela situação do meu pai, né? Porque não é um ferimento de acusação, nunca. Jesus nunca consegui falar isso para Deus. Mas assim, eu estava um pouco fragilizada pela situação do meu pai, porque a gente não quer perder quem a gente ama, né? Mas aí, o que eu fiz, Thiago? Eu coloquei para o Senhor, eu abri a minha Bíblia, assim, numa madrugada, no mesmo dia que eu recebi o diagnóstico, e eu falei para o Senhor assim: Senhor, tudo que está escrito nesse laudo aqui, tu já conhece, tu já sabe. Mas independente desse diagnóstico aqui, eu prefiro confiar, Senhor, na tua palavra. Eu levantei minha Bíblia assim pro alto, porque eu sei que é daqui que vai sair a minha cura, é daqui que vai sair o meu milagre, é no Senhor. E ali eu chorei aos pés do Senhor e coloquei para Deus tudo aquilo, né? E Deus falou comigo grandemente nesse mesmo dia. Foi no dia 7 de outubro de 2018. Ele já tinha falado, não, 17 de outubro. Sobre o alto da montanha. Deus já tinha falado comigo, né? Nesse devocional sobre escalar uma montanha. E eu falei: Senhor, no dia que eu fui buscar o meu lado, eu falei: Senhor, eu acho que eu vou passar por um momento aí de guerra. E realmente foi comprovado. E ali eu entreguei tudo para o Senhor. Cada passo que eu fazia na minha vida, cada quimioterapia, eu ia adiante. Primeiro eu fiz o tratamento da quimio, né, na minha cidade, fiz a cirurgia em São Paulo, a quimio lá, e depois vim fazer rádio aqui. Mas no meio daquele processo ali que eu estava vivendo, no dia da minha cirurgia, que eu fiz aqui em São Paulo, Thiago, eu vivi uma experiência muito grande com o Senhor. Que eu digo que ali foi tudo isso que a gente veio falando desde o início. Foi a comprovação. Porque eu estava careca, eu estava fazendo um tratamento, e eu escutei uma voz muito grande no hotel que eu ficava hospedada, porque o Exército ele disponibiliza um hotel para os pacientes que fazem tratamento, cirurgia, tudo aqui em São Paulo. Então, vem pessoas de todo o Brasil naquele hotel ali, né, do Exército. E eu vi uma voz muito gritando, sabe aquela voz desesperadora? E eu falei assim: meu Deus, e cada vez parecia que aquela voz estava mais próxima de mim. E eu falei: meu Deus, aquilo começou a tocar no meu coração. Eu falei: que voz é essa? É alguém pedindo socorro.
E aí ia ser feita a limpeza, né, no quarto que eu estava, e eu fui para o corredor. E quando eu fui para o corredor para poder fazer a limpeza do quarto, eu escutei aquela voz muito perto de mim. Eu falei, é aqui. Essa voz está saindo daqui. E aí, o que acontece? Quando eu menos espero, aquela porta é aberta. E sai uma senhora lá de dentro, com uma touca com a cabeça operada. Aquela voz desesperadora, Thiago, é porque ela tinha perdido a voz por conta da cirurgia na cabeça. E aí eu falei, Jesus, e agora? Aí eu voltei, né? Aí tinha acabado a limpeza do quarto, eu voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, eu falei, Senhor, e agora? Porque aquela menina lá atrás, que sempre anunciou o Evangelho de Cristo, até então, né, com saúde, não estava ali ferida. Eu estava no momento que eu estava ferida. Né? Ferida assim, do corpo, como um soldado ferido. Aí eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou pregar a tua palavra? Como é que eu vou levar o teu id? Eu me olhei no Senhor e falei, eu estou um soldado ferido. E aí o Senhor falou assim, vai como você está. Vai assim. Eu peguei o meu devocional ali, minha Bíblia, fui lá, voltei para aquele quarto. Bati lá de novo. E ali eu tive aquela experiência, que independente das circunstâncias, eu estava ali para servir o rei. E eu ganhei essa vida, ela e o esposo para Jesus. Olha isso, Tiago. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Isso, aí. Muito bacana. Tinha um dia que eu tinha feito a cirurgia. Eu estava fazendo químio, tinha retirado as mamas, e ela com a cabecinha operada, não sei se dá para ver. Então, aqui eu vi que o serviço do reino é maior do que a minha vontade. Que quando Jesus quer te usar como instrumento dele, ele não olha para a tua aparência. Porque a palavra dele diz que o poder dele se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Aqui eu estava numa fraqueza humana, um soldado ferido. Mas o Deus que eu carregava dentro de mim era maior do que as minhas possibilidades humanas. Né? Por isso que eu escrevi, eu sempre gosto de escrever. Ó. E aí eu escrevi assim, ó, olha isso. Semana do pós-operatório. 23 de maio de 2019. Evangelismo no hotel. Para a paciente Marli. Eles moravam em Cárceres, Mato Grosso. E aí eu coloquei assim, que lá em Isaías, né, Isaías 52, 7, que diz assim, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, essa foto aqui se resume nisso. O meu Deus reina. Não é eu, é Ele. É Ele que reina. E se eu não tivesse nessas condições aqui, como que eu iria alcançar essa vida? E aí, naquele processo de São Paulo, eu comecei, né, a desenvolver um outro ministério, que era com as crianças. Eu saía da radioterapia e ia para as crianças. Aqui, Thiago, olha. Tá dando para ver? O cabelo, meu cabelinho já estava crescendo. Ah, e aqui a cartinha que eu falei, ó. Legal. Essa mãezinha aqui, quando eu entreguei essa cartinha, ela colou no armário e ela falou assim para mim, ó, todos os dias a minha oração tem sido essa carta. E eu falei, glória a Jesus. E aqui foi anunciado o evangelho do reino para as mães e para as crianças. Aqui eu fazendo um coraçãozinho para as crianças, porque o Senhor falava para mim que por isso que eu falo que o meu chamado é paixão por almas, né? Paixão por vidas. Porque o Senhor ministrava no meu coração que Ele queria que essas crianças, independente do ambiente que elas estavam, que elas se sentissem abraçadas por Ele. Porque quando o Senhor nos abraça, quando a gente se sente acolhida nos braços do Pai, a gente não olha para dentro de nós. E a pessoa fala, mas como é que você conseguiu suportar tudo isso? Tiago, eu passei por 2 tratamentos de quimioterapia. Hoje eu ainda continuo no tratamento oncológico. Eu tomo hoje uma medicação, que é uma quimio oral,
né? O cabelo está assim curtinho, porque são longos processos, porque o paciente oncológico, os médicos hoje eles falam assim, tem que permanecer, né? Não tem, eles não dão assim um diagnóstico, acabou, é isso aqui, acabou a etapa. Não. Eles sempre colocam para o paciente assim, não está 100%. Tem que fazer exame, tem que fazer bateria disso, bateria daquilo. Então, assim, a gente vive realmente pela fé. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não vive do que a gente vê, mas do que a gente crê. Então, se eu não acreditasse, se eu não cresce num Deus que pode todas as coisas, eu nem estaria aqui, né? Devido à circunstância toda que eu passei, todos esses momentos, perdi meu pai, aí nesse processo Deus recolheu meu pai. Ainda teve isso, e eu tive que continuar ali. Eu falei, Senhor, permanece comigo, Deus. O Senhor não tinha falado lá atrás que ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me abandonaria? E eu continuo nessa força em Cristo. Não em mim, mas nele. E anunciando que ele reina. Que ele tem remédio dos céus para nós. Que ainda que os recursos da terra se esgotem, os recursos do céu não vai se esgotar nunca para os filhos de Deus. Amém. Amém? É muito, muito forte, né? Muito forte a gente ouvir tantos processos e tanta fé ao mesmo tempo, né? Porque realmente a gente vê que é Deus operando, é Deus agindo em todas as circunstâncias, mesmo que para nós pareça ruim e difícil, né? Para Deus é mais uma oportunidade, para Deus é mais uma capacitação que Ele está dando para nós. É interessante ouvir isso. Irmã Priscila, mesmo a senhora vivendo, né, tantos momentos de adversidade, a senhora, pelo que a senhora está me relatando também, eu vejo que a senhora colocava a dor da senhora no bolso, né, e continuava pregando esse Deus que é Salvador, esse Deus que pode curar, né, esse Deus que reina, como a irmã mesmo falou, né, e com isso a senhora ia alcançando aí esses pacientes, né. Acho que é interessante a irmã compartilhar conosco alguma experiência, né, que tenha mais trago assim aprendizado e tenha mais marcado esse processo, ou uma experiência, ou mais de uma. Não pode ficar à vontade. Então, olha, foram muitos assim, esse novo, vamos botar assim, missão, né, de serviço do reino no hospital me marcou muito, porque tem me marcado, né? Até hoje eu ainda continuo, né, nessa frequência de ir ao hospital, de fazer exames, né? E eu sempre ali anunciando o Senhor. Mas uma das coisas assim que me marcou, primeiro foi essa experiência com essa senhora, porque eu nunca imaginava que Deus ia me colocar como um soldado ferido para ganhar aquela vida. E numa das experiências que eu vivi com essas crianças, como eu falei, né, o Senhor queria que eu deixasse para que elas se sentissem amadas, abraçadas por Ele. Na verdade, Thiago, eu ainda tenho um sonho de fazer uma fantasia de um coração bem grande, esses corações inflados, e andar pelo hospital falando do amor de Jesus. Eu ainda não consegui uma pessoa ainda que faça do jeito que eu quero. Mas Deus vai preparar, que eu comprar essa fantasia. Mas, enfim, aí eu fiz um de EVA, um coração de EVA, e coloquei assim no pescoço, coloquei as mãozinhas e entregava esses coraçõezinhos aqui, como eu falei, né? Aqui vinha um pirulito, eu estava fazendo. E aí eu estava ali, né? Batendo de quarto em quarto na pediatria. E teve uma mãe que eu fui visitar, ela teve um bebezinho prematuro. Tiago, o bebezinho era pequenininho, prematuro. A orelhinha dele, eu acho que era assim, só aqui do meu dedo, sabe? Era aquela coisinha assim que não tinha, acho que nem 5 centímetros. Uma coisa muito pequenininha, cheio de agulha que aquela criança estava, sabe? Era um prematuro. E dentro daquele bercinho transparente, eu com esse coração assim. O nome dele era Mateus. E eu perguntei para a mãe, bati naquela porta, ela estava sozinha. E aquela cara, né, muito sofrida ali, de ver o seu bebê. E eu falei assim, eu posso fazer uma oração por ele? Aí ela, pode sim. Quando eu abaixei, Tiago, para poder ficar na altura da criança do bercinho, aquele bebê levantou a mão e segurou o coração. Eu fiquei assim, Jesus. Porque ele estava assim, cheio de aparelhinho ali, como? De sonda,
E como é que ele conseguiu levantar a mão e segurar o coração? Então, aquilo me marcou demais, sabe? Eu tive a certeza, fiquei até emocionada, de que era isso que o Senhor queria para minha vida, sabe? Que mesmo ele tão pequenininho, tão como Deus tinha, assim, amor por aquela vida, né? E o serviço era esse. Então, foi algo, assim, que eu vivi muito grande. Uma outra experiência também que eu tive, aliás, eu tive ela se repetiu semana passada. Mas foi agora aqui em São Paulo, como meus vizinhos. Mas eu fui visitar uma senhora também, ela no hospital, e eu fiquei muito fragilizada de visitá-la, né? E eu falei, Senhor, ela tinha 80 anos. E eu falei, Deus, eu tenho que ganhar ela para ti, Jesus. E aí, quando eu fui visitá-la naquele quarto, o filho dela estava do lado. E o filho dela era uma autoridade no exército, sabe? O filho dela era um general de exército. E assim, eu entrei no quarto, ele estava no telefone fazendo as coisas e ela na cama. E falando, aí eu falei assim, olha, eu vim aqui visitar a senhora. E ele falou assim para mim, ela não pode falar muito não. O filho falou, ela não pode falar muito não, que ela tá fraca. Eu falei, não, tudo bem, mas eu só quero que ela me responda sim ou não. Aí ele olhou assim para mim. Aí eu falei, a senhora quer que Jesus reina no seu coração? Declarar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você só precisa me responder, dona Corina, sim ou não? Ela falou sim. E ali eu fiz uma oração para a honra e glória do Senhor. E aquela vida aceitou Cristo. E depois ela veio a falecer. Mas eu entendi que quando o Senhor quer salvar, é independente da idade. Por isso que eu digo que nós que somos mais jovens, nós não podemos recusar quando a palavra do Senhor chega até a nós, né? Porque mesmo o mais velho, com seus 80 anos, a vontade do Senhor de levar aquela vida para a glória tinha chegado. Então ele não olha para a idade, ele não olha para a aparência, ele olha para o sim, para aquilo que você está disposto a querer ele na tua vida. Aí eu volto a falar repetir aquela palavra que o Senhor é educado, né? Ele está à porta, quem abre, ele entra. Só que o Senhor conta também com os mensageiros dele. Aí vai naquela palavra que eu falei lá de Isaías, que eu não, né? Que o profeta Isaías declarou. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Então, se não tiver alguém para anunciar, e o Senhor contar comigo, conta com você, conta para aquele que está ouvindo, como que o Evangelho de Cristo vai chegar? Como? Se não tiver alguém para anunciar, para falar, né? Para se colocar ali na vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. É muito legal a gente ouvir isso. E é muito legal também, né? Eu já teve algumas outras entrevistas, né? Eu entrevistei a irmã, né? Que ela era missionária, e a gente vê o brilho nos olhos, né? Não é apenas compartilhando algo apenas na teoria, mas é algo que realmente está dentro do coração, né? Está vivendo isso, vive isso, queima por isso, né? É diferente a gente ouvir isso de alguém com os olhos brilhando, com os olhos cheios de lágrimas. Orar, É muito eu sei. bacana, é muito bacana. Uma vez, Thiago, você está falando isso, e eu estava assim, participando de uma live também. Eu vou contar essa experiência, porque marcou muito a minha vida. Foi nesse segundo tratamento que eu estava fazendo, né, ano passado. E aí eu estava assim, né, careca de novo, perdi todos os cabelos, por isso que o cabelo tá curtinho, não é porque tá moderninho, não, é porque eu perdi eles, agora ele tá crescendo de novo. Eu terminei o tratamento ano passado, em abril do ano passado. E aí, eu participando de uma live, e a irmã falou assim, olha, quem ia anunciar essa live faltou, mas o senhor me impulsiona a perguntar se tem algum ouvinte aí que queira contar um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E aí eu falei, Jesus, e aquilo no meu coração, eu falei, sou eu. Só que eu estava naquelas condições, careca, mais uma vez, passando pelo segundo processo. E aí eu coloquei lá e ela aceitou, né? Eu me coloquei à disposição. Quando eu apareci, Thiago, aí ela, meu Deus, ficou assim, nossa! E aí eu
ela começou a me perguntar, né? Eu falei, olha, eu tenho motivo para agradecer sim. Mesmo eu nesse processo aqui, eu tenho motivo para agradecer, porque Deus tem me sustentado, Deus tem me carregado no colo. E aí Deus, assim, começou a usar a vida dela para mim. E ela falou assim, irmã, o Senhor mostra para mim que você exala um cheiro dele e que o teu abraço, olha isso, Tiago, achei muito forte. Ela falou assim, o Senhor te deu um abraço, que você ia abraçar pessoas que o Senhor ia curar através do teu abraço. E eu falei, Jesus, falei, Deus, só o Senhor. Ela falou assim, Deus vai usar a tua vida para abraçar muitas pessoas. E eu amo abraçar, Tiago. Sabe, esses pacientes, assim, é engraçado porque eu sou hoje uma paciente, mas eu não me considero uma paciente. Você entende isso? Só o Senhor. Que eu acho que se eu me considerar ali uma pessoa doente, como é que eu vou ter força? Eu não sei, isso é um mistério dos céus. Então, se eu me coloco assim, eu no meio dos pacientes, como paciente, mas sendo cuidada pelo Senhor, para levar o amor dele. Então, assim, eu falo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para abraçar, para cuidar e ser um canal teu, né? Até onde o Senhor permitir, até que ele venha, né? É isso. Glória a Deus, glória a Deus. É, foi muito bacana, tá? Essa entrevista. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar essas oportunidades, mas eu queria, essas experiências, perdão, mas eu queria abrir agora essa oportunidade para a irmã falar com aqueles que estão sendo alcançados de alguma forma por esse vídeo, né? Aquelas pessoas que nos assistem, que estão nos assistindo, e que talvez tenham vontade de começar no evangelismo, começar em alguma outra área de dons a serviço do reino, né? Da senhora trazer ali uma palavra, né, para encorajar essas pessoas. Acho que muita coisa que a senhora já trouxe para nós aqui já, já é um material, já é uma experiência, já é inspiradora de verdade, de que Deus, ele não somente cuida de nós, mas de que Deus, ele coloca propósito em todos os caminhos que ele traça para nós, a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição, e de que o Senhor confirma também, né? A irmã falando do bebezinho segurando o coração, da irmã que fala que Deus, ó, Deus vai te usar para você dar muitos abraços. Olha, isso são confirmações de Deus. Então, compartilhe aí com as pessoas. Na verdade, encoraje as pessoas que estão sendo alcançadas por esse vídeo aí a servir ao Senhor também, a ter a oportunidade de servir ao reino de Deus. Amém. Então, querida aí que você está me ouvindo, querida, vale a pena. Eu torno a dizer, o amor que nos alcança. Não tenha medo, não se acovarde, porque muitas das vezes a gente deixa o medo nos paralisar, a gente arruma desculpa, né, Thiago? Ah, eu não tenho tempo para servir, ah, isso não é para mim, ah, eu não consigo, não é o meu estilo de vida, não é a minha personalidade, mas eu volto a falar, lembra de como o amor do Pai te alcançou. Assim como hoje você tem Cristo na tua vida, será que não vale a pena você falar desse amor para outras vidas também, para que elas tenham a mesma oportunidade que um dia você teve? Como a palavra diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar é negar o teu eu, é negar a tua vontade, é falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, sim, eu quero anunciar o teu reino, até que o Senhor venha, porque vai chegar um tempo, Tiago, que nós não vamos conseguir mais ter essa oportunidade que nós temos hoje de falar de Jesus, porque a gente está vendo o que está acontecendo no país, eu não digo só no Brasil, no país, quantas pessoas não estão tendo mais a oportunidade, tem lugar que você não pode nem abrir a Bíblia, e ainda não chegou o princípio das dores, mas o princípio das dores vai chegar. Infelizmente, hoje a gente escuta a pessoa pregar muito, né, de prosperidade, de vida, de coach, de não sei, né, tantas coisas. Eu gosto do evangelho simples, sabe, Tiago? Eu gosto do evangelho simples, o evangelho de Jesus, porque ele é simples, né? Jesus, ele está preocupado não com tua vida, ele se preocupa com a vida profissional, se preocupa sim, mas ele está preocupado hoje com a salvação.
Ele está preocupado hoje com aquelas pessoas que estão se matando, que estão vivendo processos dolorosos, que estão presos aos seus processos e não consegue alguém que leve essa palavra de Cristo. Sabe, Jesus conta conosco, com aqueles que são dele. Deus não pode cobrar daqueles que não conhecem. Ele cobra de nós, que ele nos alcançou, e por que a gente não vai deixar esse amor alcançar outras vidas também? Por que a gente não vai permitir isso? Então, seja forte, seja corajoso, deixa Deus te usar onde você está. Eu acho que o principal é você se colocar a serviço. Dobre o teu joelho, coloca para o Senhor. Senhor, eu quero sim, Senhor, fazer o teu ID. O quanto eu tenho fôlego de vida, enquanto o Senhor tem me usado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E o teu hoje? Qual é o tempo que tu tem se dedicado ao Senhor? Sabe, o que você tem feito para agradar o teu Pai? O que você tem dedicado a Ele? O que você tem procurado? Sabe, será? Porque às vezes a pessoa fala assim, Deus está contigo, meu irmão. Será que Deus está contigo, né? A gente fala assim, eu estou com Deus. Eu tenho Deus, mas será que Deus também está comigo? Né? Isso é muito forte para a gente refletir. Né? Será que o Senhor está comigo? Será que... Não é nada de acusação, não, sabe, Tiago? Não, porque o Evangelho de Cristo é amor. É amor, eu volto a falar. O Evangelho de Cristo é amor. Mas quando a gente cumpre o que ele tem para nós, eu volto a falar, é você lembrar como esse amor te alcançou. E às vezes aquele que mesmo que foi alcançado, que hoje está desviado, Tiago, porque às vezes acontece isso. A pessoa está sem força para continuar a caminhada, por decepção, né? Porque acontece, às vezes por um irmão, por um pastor. Não, irmã Priscila, não, hoje eu estou assim, eu não quero mais viver esse amor, é difícil para mim, não dá para mim, né? O prazer do mundo é maior, porque tem isso também. Né? Às vezes o que a carne te dá, o que a carne te oferece, é prazeroso. Mas o Senhor diz o quê? Tem que renunciar. Renunciar. A vida, como o Senhor diz, né? O reino ele é medido por esforço. Né? É por esforço, é se dedicar mesmo, é falar, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Eu quero sim ser como Caleb. Lembrando uma coisa, agora me vê aqui. Quando o Senhor anunciou lá, ele colocou os espias, né, para olharem a terra prometida, né, Tiago? Eram 12 espias. Os que foram observar, só falaram, não tiveram coragem. Começaram a olhar com os olhos carnais. A terra, mas tem isso, tem gigantes, tem aquilo outro. Porém, Josué e Caleb falaram que a terra é boa. É o que a gente tem que falar. Senhor, o Senhor é bom. Vale a pena te servir. Eu não quero olhar com os olhos do mundo, não. O meu Cristo é bom. É Ele que está comigo. Eu quero ser corajosa, eu quero ser corajoso, eu quero ser um valente do Senhor, porque as pessoas esquecem, Tiago. Os servos do Senhor, nós servos do Senhor, muitas das vezes a gente esquecemos. E nós estamos alistados no exército da salvação. A nossa vida, nós dizemos lá atrás, quando a gente declarou a Jesus, Senhor, tu reina na minha vida, tu reina no meu coração. Então, hoje nós fazemos parte do exército da salvação, do exército de Cristo, cujo comandante é Ele, é o Senhor dos exércitos. E aqueles que ainda não fazem parte desse exército, nós temos que convocá-los também, chamá-los. E é através de nós. Porque Deus não vai usar o que está lá fora, Deus vai usar a gente que conhece Ele. Não é? Como você vai falar de uma coisa que você não viveu, que você não experimentou? E eu tenho certeza, Tiago, que quem conhece o Senhor, quem teve uma experiência com Deus, às vezes você esquece, porque o ser humano é assim, ele tende a ficar preso àquilo que deu errado, aquilo que talvez ele não atingiu, ele não conquistou, e ele esquece de um coração agradecido, de um coração grato. E a maior gratidão que a gente pode falar para Jesus é o hoje. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Hoje Deus está nos permitindo estar com fôlego de vida. Então, se a gente está com fôlego de vida hoje, é porque Ele tem nos concedido isso. Então, temos que ter um coração agradecido, porque a gratidão é um dos melhores e maiores sons
celestiais, é ter um coração grato. E eu tenho certeza que você que tem Jesus aí, você tem um coração grato. Porque um dia ele te alcançou. E eu não conheço uma pessoa, Tiago, nesse mundo, que fala assim, não, depois que eu tive Jesus, é isso, é aquilo, não, eu não vivo, né? Que tenha se arrependido, não, queridos. Ou talvez que não passe por lutas. Lutas todos nós vamos passar. Aflições, todos. Se tiver alguém que não passa por luta, Senhor, levanta a mão aí, irmão. Eu quero saber onde você está. Porque todo mundo passa por luta. O próprio Cristo passou, mas ele tem uma palavra para nós, tem de bom ânimo. Eu venci. Então, Deus nos encoraja o quê? A ter bom ânimo, a continuar a caminhada assim. E a caminhada só é através disso aqui, ó. Palavra de Deus, comunhão com os céus, obediência com o Senhor, evangelho de Cristo, sabe? É isso aqui, é a palavra revelada que vai te mostrar o caminho, o propósito que Deus tem para a tua vida. E se você estiver afastado, vinde como estás. Vai como você está, meu irmão. Não tem essa não de, mas eu preciso consertar daqui. Vinde como estás. Ele faz um convite para nós, né? Nessa manhã, vinde como estás, meu filho. Vem, porque eu vou anunciar o que eu tenho para a tua vida. E vou contar com você, que é um soldado valente, corajoso, que vai propagar o meu evangelho aí, para todos. Né? Que ele venha crescer e que a gente diminua. Amém? Amém. E a palavra, glória a Deus. A palavra, outra coisa que eu queria falar. Irmão, minha irmã, não se preocupe com a palavra. Ai, Priscila, como é que eu vou falar? Eu não sei falar. Meu irmão, é Cristo que vai colocar a palavra na tua boca. É Ele que vai preparar. Você é apenas um servo. O que é o servo? É obediência. Nós somos servos do Senhor, estamos a serviço dele. O comandante é ele, a forma é ele. Sabe? Se a gente tentar fazer do nosso jeito, né, Tiago? Você que faz essas entrevistas para a honra e glória do Senhor faz muito bem, mas eu tenho certeza que você fala assim, eu sou só um canalzinho nas tuas mãos, Senhor. Eu só estou a teu serviço. Por quê? Porque se um dia a gente achar que nós somos suficientes, meu irmão, a gente está aflito. Nós não somos. Nós somos somente pó, servo do Senhor que tem prazer em querer fazer o que Ele quer para nós. Só isso. A estratégia, a palavra, ele diz lá em Isaías 51, 6, ponho as minhas palavras na tua boca. Não é você que vai colocar, é o Senhor que coloca em nós. Agora ele só quer o quê? Um coração disposto a obedecer. Um coração que declare que ele é o Senhor da nossa vida. Menos de mim e mais dele. Senhor, eu quero o evangelho teu, que é simples. O evangelho de Cristo é simples, é amor. A palavra é amor. Ele nos ama. Nós somos amados por ele. E ele conta comigo e com você que está aí. Deixa ele colocar as palavras na tua boca, né, Tiago? Deixa Jesus colocar. Deixa ele. Só se derrame diante dele. Coloque para Deus a tua vida. Se você está com problema nessa manhã, se você talvez está aí do outro lado, Priscila, eu não tenho forças, eu não sei por onde começar, eu estou ferida. Eu mostrei tantas coisas aqui, meu irmão, eu estou num tratamento oncológico. Mas se eu for olhar para mim, eu não estou nem aqui falando. Mas eu decidi, Tiago, abrir mão do meu entendimento para confiar num Deus que faz tudo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que muda o cenário, um Deus que muda a história, um Deus que transforma, um Deus que sara, um Deus que muitas das vezes ele pode até não te aliviar da circunstância. Como o meu caso, né? O Senhor pode me curar? Pô, da noite para o dia ele pode, curei você, está curada, minha filha. Mas se ele também não quiser me curar agora, ele vai caminhar comigo. Mas uma coisa que a gente tem que saber, o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Não carregue um fardo que não é teu. Às vezes a gente começa a carregar um fardo que não é nosso. Coloca para Deus. Tudo. Se você tiver que voltar do zero, meu irmão, volte. Volte hoje. Eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Dobra o teu joelho hoje. Aproveita aí, dobra o teu joelho. Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu ouvi nessa manhã que o Senhor é meu
pai, que eu não sou órfão, que o Senhor supre tudo, que a palavra dele é como espada, Tiago, que esmiuça, que separa, que penetra, ao ponto de dividir alma, espírito, junta e medula. Essa palavra tem poder. Ele deixou para nós. É ela que a gente tem que viver. E anunciar quem? Ela. O reino dele é aqui, ó, está escrito para nós. E glória a Deus que está escrito. Que a gente pode viver o que está escrito. Amém? Amém, irmã Priscila, amém, glória a Deus. Eu estava deixando a irmã falar, porque realmente é maravilhoso a gente ouvir isso. Eu ia falar algo aqui, né, que quando a irmã falou, né, olha para mim, eu estou passando por um monte de processos, né, mas em nenhum minuto aqui da nossa entrevista, o sorriso no rosto saiu do rosto da irmã. Até mesmo quando a gente estava no off, antes de começar a gravar, a irmã estava sorrindo o tempo todo. Isso é contagiante, cara. Isso é o Espírito do Senhor que capacita a gente a ver esperança em meio ao vale, em meio a situações adversas. E contribuindo um pouco com o que a irmã está falando, né? A gente sabe que Deus nos ama. O que muitas vezes falta para nós é sabermos se nós amamos a Deus, porque ele fala que aquele que ama ele obedece, né? E é um pouco do resumo do que a irmã falou aí. É isso que ele deseja e espera de nós, que a gente obedeça a ordem que ele nos deu, a missão que ele deixou para a igreja, que é fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, aproveitar todas as oportunidades e falar do amor dele. Eu saio mais uma vez aqui edificado, infelizmente a gente chegou ao fim, né? Mas eu saio mais uma vez edificado. Eu ficaria mais uma hora aqui, duas, três, conversando sobre essas coisas, porque isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de fervor, né? De vontade de sair daqui e pregar o evangelho para que a primeira pessoa que a gente vê na rua. E essa é a intenção. Se você que está nos assistindo ainda não sabe por onde começar, aonde não sabe aonde se encaixar na obra de Deus, existe muito trabalho. A Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? Então, há necessidade de trabalhadores na seara. A seara é muito grande. Olha só Amém. como é que a experiência da irmã nos ajuda a compreender isso de forma melhor, né? A seara, muitas vezes, as pessoas interpretam como a igreja, né? E a seara é o campo, a seara é todo lugar onde a gente está. A seara é onde tem pessoas necessitadas a ouvir, pessoas sedentas, né? A irmã foi levada, precisou ser levada ao hospital, a um local ali de muitos enfermos, de muitas pessoas desesperançosas, mas foi preciso ela ser levada ali porque ela era uma pessoa cheia de esperança, cheia do amor de Deus, e ela precisava transbordar isso para essas pessoas. Então, aproveite, fique atento, como a irmã aconselhou mesmo, fique atento àquilo que você tem na sua personalidade, porque isso contribui para o seu chamado. E isso tudo vai cooperar para a obra de Deus, para o reino de Deus. Tenha certeza que você tem um local, tem um lugar na obra de Deus. E, primariamente, sobre todas as coisas, nós todos temos essa missão de anunciar o Evangelho. Amém? Irmã Priscila Carvalho, agradecemos muito, tá? Em nome da Ju, em nome do blog Encorajamento. Foi muito satisfatório, foi muito gracioso estar com a irmã. Foi muito legal ouvir e ser edificado por tudo que a irmã cooperou. A irmã tem Instagram? Amém. Tem sim. É Então Priscila. fala aí pra gente. Priscila.paixão por almas. Amém. Então segue lá, segue a irmã Priscila lá, entre em contato com a irmã. Tem alguma outra rede que a irmã queira compartilhar? Não, é esse mesmo, é o Instagram. E assim, eu gostaria, Thiago, de agradecer a você, agradecer a minha amiga Juliana. A Ju é um presente de Deus na minha vida, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, é muito tempo. E assim, eu louvo a Deus pela vida dela, por esse blog que ela tem feito, por essa rede social que ela tem anunciado o reino do Senhor, né? Essa oportunidade que Deus tem usado ela para alcançar pessoas, né? E eu sou grata ao Senhor. Muito obrigada, assim, por estar aqui, por poder compartilhar e que a glória e a honra seja do Pai. E se vocês quiserem, às vezes, eu quero falar no particular, vou deixar até meu telefone. Posso deixar? Porque às vezes a pessoa, não sei. Não, vou deixar meu número aqui, é 24 981 37 54 40.
Pode me chamar aí no WhatsApp, às vezes quer contar uma experiência, ou quer não sei, a serviço do reino, né, Thiago? É a serviço do reino, tá? E muito obrigada, que Deus abençoe vocês que estão aí ouvindo, sabe? Que você possa ter uma tarde abençoada. Tiago, que o Senhor continue te usando aí Amém. com tanto temor, tá? A serviço do reino, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Muito obrigado, tá, irmã Priscila, pela disponibilidade. E essa foi mais uma entrevista, né, sobre o tema evangelismo, mas do quadro Dons a Serviço do Reino. Então, eu espero que você tenha sido edificado, você que está nos assistindo. E, por favor, compartilha, comenta, dá o seu feedback também aí, que a gente precisa. Para a gente é importante, né, saber aí a opinião de vocês, o feedback. E Deus abençoe cada um. Amém? Amém.